Bom, vamos falar de relações externas, porque mais de um mês depois de ter se encontrado com o presidente da Rússia, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, se reúne hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na pauta, os caminhos para a paz. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa correspondente em Londres, Cecília Malan. Bom dia a você, Cecília. Um prazer estar falando ao vivo aqui contigo no Conexão. Queria ouvi-la, então, a respeito da expectativa dessa reunião, o governo brasileiro tentando fazer um gesto, né, para a Ucrânia, depois daquela fala de Lula que não foi bem recebida na Ucrânia, não foi bem recebida na União Europeia, nem nos Estados Unidos, daquela falsa equivalência, né, entre Rússia e Ucrânia. Exatamente, que criou um certo mal-estar diplomático, né, Nilcinho? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Olha, essa reunião está sendo vista como estratégica depois que o presidente brasileiro foi, como você disse, criticado internacionalmente por falas sobre a guerra e também por receber o chanceler russo Sergei Lavrov em Brasília. Celso Amorim desembarcou de avião na Polônia e seguiu de trem para dentro do território ucraniano. Segundo o governo federal, o objetivo do encontro é que o ex-chanceler ouça de Volodymyr Zelensky, quais são as principais exigências do governo ucraniano para um plano de paz. A gente lembra que a invasão russa já dura quase 15 meses. Amorim esteve em Moscou no início de abril para um rápido encontro com o presidente Vladimir Putin e saiu dizendo que não há solução mágica para negociar a paz. Ontem, ao lado do primeiro-ministro holandês Mark Rutte em visita a Brasília, o presidente Lula disse esperar que Amorim traga indícios de soluções para o conflito e que aí as conversas em Moscou e Kiev vão sendo juntadas que nem palavra cruzada. Palavras dele. Lula defende a criação de um grupo de países para negociar possíveis entendimentos. Vamos ouvir. Colaborar para o Celso Amorim chegou na Ucrânia. Ele já tinha ido à Rússia, ele viajou 12 horas de trem para poder chegar na Ucrânia, sabe? E eu espero que o Celso me traga, não a solução, que ele me traga indícios de soluções para que a gente possa começar a conversar sobre paz. Eu acho que a hora é a hora da diplomacia, não é hora de guerra. O político holandês elogiou essa iniciativa brasileira, mas disse que qualquer solução deve levar em conta a soberania da Ucrânia. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Cecília, pelas suas informações. Já voltamos a conversar. E esse é um assunto super importante que eu queria trazer aqui para o nosso Valdo Cruz, porque, Valdo, Cecília traz muito bem o contexto, né, dessa visita. É um contexto no qual houve ali falas do presidente Lula que foram mal recebidas, né, pela União Europeia, desastrosas, fazendo essa falsa equivalência entre o agressor e a vítima, né, entre Rússia e Ucrânia. E também num contexto em que o governo brasileiro recebeu a visita de Sergei Lavrov, né, do chanceler russo aqui no Brasil. Então, havia a importância, a necessidade de uma interlocução direta também com o governo ucraniano. Estava faltando isso. O Celso Amorim já tinha feito uma visita também à Rússia, não tinha ainda ouvido diretamente Volodymyr Zelensky. Então, é realmente um encontro muito importante para esse reposicionamento do governo brasileiro nessa questão e até para aparar todo esse desgaste, né, diante das falas do presidente. É uma correção de rumo que a gente deve festejar, né? Que a gente deve elogiar. Demorou, né? Porque, veja bem, você quer estabelecer uma paz entre Rússia e Ucrânia. Positivo. É fácil? Não é fácil, mas alguém tem de propor, alguém tem de tomar algumas iniciativas nesse sentido. É perfeito. Agora, se você está disposto a conseguir reunir as condições para a paz entre os dois países, você precisa conversar com os dois lados, né, Nilcinho? Não adianta você conversar só com a Rússia e não conversa com a Ucrânia, né? Então, eu quero que eu e o Nilcinho estamos em guerra aqui, né?
Eu já dei vários socos no Nilson aqui. Não inventa, Valdo. Não inventa. Aí a O Beth Nilson não entra em guerra com ninguém, viu, Valdo? Não, mas tudo bem. Isso, né? Nos bastidores eles entram. Você não sabe. Você não conhece a fera. Você não conhece a fera. Cruz, sem fake news aqui no ar, Valdo Cruz. Mas aí a Beth vai querer negociar uma paz entre mim e o Nilson, que na verdade é da paz, isso é verdade. Esse menino é o menino de ouro, o menino da paz. E aí a Beth só conversa com o Nilson, não conversa comigo. Não Aí vai só dar tem certo. o lado Vai ficar dele. chateado, viu, Beth? Não vai dar certo. Era isso Falta que Lula estava ciumento. fazendo. É... Mas, infelizmente, isso demonstrava uma posição do governo brasileiro. Claramente, no início, o Brasil tinha uma postura mais pró-Rússia e não pró-Ucrânia. Isso ficou claro nas declarações dadas pelo presidente Lula na China, nos Emirados Árabes, por alguns assessores do presidente Lula também. A situação estava desequilibrada, né? Numa postura muito mais favorável a Putin e mais contrária à posição de Zelensky. Depois de muitas críticas, né, até internas, né, alguns assessores do presidente Lula também, olha, está errado essa sua estratégia, não está pegando bem. Aí ele recebeu respostas duras ali dos Estados Unidos, da Europa, aí vamos nos reposicionar. Ia para a Europa, foi para a Europa, teve ameaça de ucranianos que moram em Portugal de fazerem protestos contra o presidente lá. Aí Lula teve de acionar o Márcio Macedo, lembra? O Márcio Macedo, ministro... Diga, Leilani. Não, queria só saber depois que você explicasse um pouquinho, Valdo, uma vez feita essa correção de rumo, né, que a gente realmente sabe que essa brincadeira que a gente fez aí, é importante a gente entender. Claro. Você tem que negociar com os dois lados, não tem jeito. Mas a minha pergunta é o seguinte, Valdo, qual é a chance do Brasil, de fato, conseguir ter alguma influência nessa busca da paz? Olha, não é fácil. O que hoje pode acontecer antes é um cessar-fogo, né? Antes de um acordo de paz. Hoje, se você tem uma possibilidade de acontecer algo ali entre Rússia e Ucrânia, é um cessar-fogo, que está cada vez mais difícil. Mas é claro que alguém tem que tentar. É fácil? Não, não é fácil. O que pode gerar um clima, um ambiente para você ter um cessar-fogo é se o Brasil realmente conseguir a participação em peso da China. Se a China entrar, se o Brasil conseguir... O Brasil foi lá, Lula foi até a China, conversou com Xi Jinping, mas naquele momento ele estava mais ali no estilo da China também. A China tem uma posição muito mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia, mas não externa isso, né? Como fez o presidente Lula, né? Bem de forma diplomática, a China evita colocar isso em público. Então, não é fácil, mas vai que consegue, né? A gente tem que tentar. Mesmo que é impossível, não vou tentar. Não, tem de tentar. Lula está certo nessa questão. Aí ele acerta insistir nesse tema da paz, porque a guerra ali não interessa a ninguém. Não interessa a Europa, não interessa os Estados Unidos, não interessa o Brasil, não interessa a Ucrânia, só interessa a Rússia. Agora, gente, e só para lembrar, o Mandela dizia que tudo que parece impossível é impossível até que alguém tente, né? É isso. É verdade. Que bela lembrança Beth, dele, Leilani. Só para lembrar aqui do posicionamento de Lula numa questão que Valdo, não sei se você concorda, Lula desde o início estava numa tentativa de retomar o protagonismo internacional, uma posição do Brasil de não alinhamento. Isso foi colocado em prática pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, inclusive na ONU. De qual forma? Condenando, né, a violação da integridade territorial da Ucrânia, ao mesmo tempo votando contra as sanções econômicas à Rússia. Dessa forma, tentando se equilibrar para ser um ator, né, com protagonismo nessa negociação. O problema é que Lula, ao investir nesse não alinhamento, acabou passando dos limites nessas declarações e causou todo esse desgaste, né, Beth? Sem dúvida alguma, Nilcinho. Mas o bom é que retomou esse discurso, né, e fez essa correção. Sim, mas, importante. gente, vamos chamar a Cecília Malan de volta, porque tem mais informação relativa a isso, né, Cecília? Porque o principal grupo aí paramilitar, né, que apoia a Rússia, está na mira dos europeus. Reino Unido, União Europeia, avaliam classificar, inclusive, o grupo Wagner, né, como terrorista.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o impacto que isso pode ter. Falo já, Beth, mas acho só importante, me metendo aqui na conversa de vocês, lembrar que não é só o governo brasileiro, não é só o presidente Lula. O governo turco, por exemplo, vem assumindo aí um papel de mediador entre Rússia e Ucrânia. Já teve um relativo sucesso naquele acordo dos grãos, liberando aí toneladas de grãos de exportações paradas nos portos ucranianos no Mar Negro. Tem o Papa Francisco também, que vem se disponibilizando em diversos momentos, criticando a invasão russa, rezando pelo sofrimento do povo ucraniano e se colocando à disposição dos dois lados para tentar encontrar aí caminhos possíveis de entendimento e de paz. Era só um pequeno adendo. Vamos continuar então aqui com o que a Beth me perguntou do grupo Wagner. O impacto esperado, Beth, pelas potências europeias é o enfraquecimento desse importante aliado de Vladimir Putin. Segundo o jornal The Times, que ouviu fontes do governo britânico, o Reino Unido quer sufocar o financiamento do grupo Wagner ao colocá-lo na mesma lista de organizações como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Desta maneira, seria crime pertencer ou incentivar o grupo, que ficaria impedido de arrecadar dinheiro que passe por instituições financeiras britânicas. O parlamento francês já aprovou uma resolução pedindo o mesmo à União Europeia, que classifique o grupo Wagner como terrorista. A organização paramilitar que apoia o Kremlin tem um papel fundamental na guerra. É ela que trava uma sangrenta batalha de mais de 9 meses pela devastada e estratégica cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia diz ter abatido 2 drones em seu território, em cidades próximas da fronteira com a Ucrânia. O governo ucraniano quase nunca admite publicamente ataques dentro da Rússia, mas já disse sim que quer minar a logística do inimigo. Em Zaporizhia, tropas russas estão planejando a retirada de mais de 3.000 moradores. A operadora ucraniana alerta que isso vai provocar uma falta catastrófica de funcionários na usina nuclear, que é ocupada, como vocês sabem, pelos russos desde o início da guerra. Enquanto isso, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve ontem em Kiev e disse que a prioridade agora é garantir munição para a Ucrânia. Já é a segunda visita dela a Kiev para mostrar esse total apoio da Europa ao país. Volto com vocês aí. Obrigada. Obrigada, viu, Cecília? E muito importante a sua lembrança, né? Porque o governo turco foi um dos primeiros. É uma união, mesa, isso que a Cecília diz, é uma união de esforços, né? A gente pode ter alguma esperança de que, como diz o Valdo, pelo menos se consigam cessar fogo. Já é um primeiro passo importante.